Vocês sabiam que lá pelo século XVIII, muitos cientistas começaram a se questionar de onde a vida vem, como foi que ela surgiu? Pois é, muitos estudiosos conseguiam classificar os seres, existentes no nosso planeta em três grandes reinos: animal, vegetal e mineral. Pois é, os minérios tinham um reino próprio. Passando-se alguns anos, nós vamos ter um cientista muito famoso na biologia chamado Jean-Baptiste Lamarck, que lá por volta do século XVIII, ele começou a observar que existiam características que diferenciavam os animais vegetais dos minerais, como, por exemplo, os animais vegetais se reproduziam, cresciam, se desenvolviam e, consequentemente, morriam. Já os minerais não acontecia isso. Então, ele acabou separando em dois grandes grupos: os seres inorgânicos e os seres orgânicos. Passando-se mais algum tempo, ali pelo século XVIII, a gente vai ter diversos cientistas realizando experimentos para poder dizer o que é a vida, de onde ela vem, como ela surge. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Bom, antes do século XVIII, a gente vai ter um cientista muito famoso que vai realizar um dos primeiros experimentos tentando explicar aí a origem da vida. Bora dar uma olhadinha aqui no quadro. A gente tem duas teorias muito fortes e muito debatidas lá no século passado, que é a abiogênese e biogênese. A biogênese, ela também pode ser chamada de geração espontânea. E ela tem como a ideia que os seres vivos vão surgir da matéria inanimada. Como assim, professora? Por exemplo, se você deixasse uma pilha de roupa suja em um canto da casa, ratos, baratas, escorpiões iriam surgir daquela pilha de roupa suja. Ou se você deixasse uma carne em putrefação, posteriormente iriam surgir moscas, larvas, dando a entender que aquela carne originou uma vida. Faz sentido para você? Pois é, não só os cientistas, mas toda a população tinha essa ideia. Mas é claro que sempre vai ter uma pessoa que vai se questionar e que vai tentar contra-argumentar esses fatos. E aí a gente vai ter nosso Francisco Redi, lá no século XVII, fazendo um experimento muito simples que você, meu amor, pode fazer na sua casa. Ele pegou dois potes e colocou carnes em ambos. Em um, ele vedou e o outro ele deixou aberto. E aí, passados alguns dias, ele foi observando. E ele percebeu que o que ele tinha vedado não apareceu larvas, nem ovinhos, nem moscas. Já o que ele tinha deixado aberto, pode imaginar, né, como estava aquela carne, totalmente podre e cheio de bichinho. Então, ele concluiu que não vai ser a carne que vai originar uma vida, mas sim que um ser vivo só pode se originar de outro ser vivo. Ele fez esse experimento porque ele pensou que, já que as moscas nascem de ovos, como é que ela pode surgir de uma carne? Então, esse experimento provou e foi o pioneiro para poder começar a se questionar e a bater de frente com a abiogênese, mostrando que os seres vivos não surgem da matéria inanimada, mas sim que só podem surgir de outros seres vivos. Então, após Francisco Redi começar a quebrar, descredibilizar a teoria da geração espontânea, muitos cientistas vão começar a fazer experimentos para ver se de fato faz sentido isso ou se havia algum erro nesse experimento de Redi. Então, bora lá. A gente tem aqui alguns defensores da biogênese. Então, perceba que desde Aristóteles já vamos ter essa ideia de que a vida surge da matéria inanimada. Mas vai ser lá no século XVIII que o cientista John Needham vai começar um dos primeiros experimentos a provar que a biogênese faz sentido. Ele foi um defensor muito fervoroso da teoria da geração espontânea, então foi muito difícil na época contra-argumentar com os seus experimentos e as suas teorias. O que Needham vai fazer? Ele vai pegar um frasco e vai colocar um caldo nutritivo
possuía muita matéria orgânica, e vai ferver esse caldo durante 30 minutos. Depois, ele vai fechar com uma rolha e, passado-se um tempo, esse caldo vai apresentar uma contaminação, né? A presença de muito micro-organismo. Então, ele vai concluir que existia uma força vital, certo? Dentro desse caldo, que fazia com que a vida surgisse ali. Então, com isso, ele comprova a teoria da geração espontânea, da abiogênese. Mas a gente sabe que a ciência não é feito de um único cientista ou que apenas um único experimento vai fechar com toda a ideia. Os cientistas começaram a observar, a testar, a ver se de fato fazia sentido. E aí a gente vai ter, ao longo do século XVIII, Lázaro Spallanzani refazendo os experimentos de Needham para provar que ele estava errado. Como eu falei com vocês na aula passada de método científico, muitos cientistas, quando vão ler vários artigos, várias publicações, podem surgir dúvidas ou novas tentativas daqueles experimentos. Então, foi isso que Spallanzani fez. Spallanzani vai fazer esse experimento de duas formas. No primeiro, ele vai refazer igual a Needham, com a diferença do tempo. Ele vai ferver esse caldo durante 1 hora. E aí ele vai depois vedar com uma rolha e percebe que esse caldo está contaminado. Então ele conclui que a vedação inadequada, incorreta, fez com que o caldo ficasse contaminado. Ele, comparando esse experimento com o que ele vedou hermeticamente, ele pegou a ponta do frasco, colocou fogo e puxou aqui para que ficasse bem vedado, e ele aqueceu também durante 1 hora. Ele percebeu que o caldo não ficou contaminado. Só que, como eu falei, Needham não ia deixar ser vencido dessa forma. Então ele foi e contra-argumentou com Spallanzani. Ele disse o seguinte, que na verdade, esse experimento aqui que ele fez, ele ferveu durante 1 hora. Então ele acabou quebrando a força vital que existia no caldo, fazendo com que não pudesse existir vida ali, já que a força vital era o que fazia com que a vida surgisse, não teria como. Então, Spallanzani foi lá e quebrou a ponta do frasco. Quebrando, o caldo entrou em contato com o ar. Então, em pouco tempo, esse caldo ficou contaminado. E aí, Needham vai falar o seguinte para Spallanzani. Bom, podemos concluir o seguinte, Spallanzani. Já que você quebrou aí, e ele entrou em contato com o ar revitalizou esse caldo, fazendo com que ele pudesse, fazendo com que a força vital novamente surgisse, proporcionando a vida dentro do caldo, né? Então, dizendo que quando esse caldo entrou em contato com o ar, a força vital foi restabelecida e, com isso, a presença de vida pudesse surgir ali dentro. E aí, Spallanzani acabou ficando sem argumento e o seu experimento acabou não tendo sucesso na academia para poder derrubar a abiogênese. Mas é claro que não parou por aí, porque a gente vai ter um cientista importantíssimo que vai acabar de vez com essa teoria da geração espontânea e vai provar de uma vez por todas que apenas a biogênese é que estava correta e que um ser vivo só pode se originar de um outro ser vivo. Nós vamos ter Louis Pasteur. E aí, no século XIX, a gente vai ter um dos maiores cientistas, considerado o pai da microbiologia, que vai comprovar de uma vez por todas que a geração espontânea não tem nenhuma validade. Ele vai refazer os experimentos de Spallanzani e provar que um ser vivo só pode se originar de outro ser vivo. Louis Pasteur vai começar os seus experimentos voltados para essa área da microbiologia e vai nos provar que existem esses seres microscópicos no ar e em outros lugares também. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar um frasco, ele vai aquecer a ponta, fazendo com que fique conhecido, né, o frasco, o pescoço de cisne. Essa fervura vai levantar um vapor de água. E aqui vai ficar acumulado micro-organismos que estão vindo aqui, né, do ar, mas eles não vão entrar em contato com o caldo, eles vão ficar presos aqui. E aí, após essa fervura, ele percebe que o caldo não foi contaminado, o caldo continua intacto. E ele realiza a quebra
e em poucos dias percebe que esse caldo fica contaminado. Mas aí ele chega à conclusão do seguinte: não foi o caldo com uma força vital que revitalizou e fez com que os micro-organismos surgissem, ou algo do tipo, ou que o ar fez a força vital surgir, não. Mas que no ar já existem micro-organismos, seres muito microscópicos, que ao entrar em contato com o caldo, fez com que esse caldo ficasse ruim, ficasse podre. Já que os micro-organismos que estavam aqui não chegaram a contaminar. Porque se fosse dessa forma, esses micro-organismos deveriam chegar ao caldo, mas não conseguiu. Então, esses micro-organismos que estavam no ar, eles entraram em contato com esse caldo, fazendo com que ele ficasse contaminado. Com isso, ele conseguiu abolir essa ideia da geração espontânea, provando de uma vez por todas que apenas a teoria da biogênese era de fato a correta. Claro que Pasteur não teve somente essa contribuição, muito pelo contrário. Isso foi apenas o início de uma grande jornada e uma grande contribuição para a ciência. A gente sabe que existe um método muito famoso que é a pasteurização, que foi justamente dado esse nome em homenagem a ele, porque ele foi responsável por conseguir observar que os vinhos, né, no local onde ele morava, estavam ficando estragados. E aí ele começou a pegar amostras, a observar no microscópio e percebeu que existiam seres microscópicos ali que faziam com que esse vinho ficasse com esse gosto ruim. E eram justamente as leveduras. Então ele começou a se questionar: como é que eu vou poder me livrar desses seres microscópicos sem perder o sabor do vinho? Porque se ele aquecesse, poderia alterar e não ficar legal e perder o vinho inteiro. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o vinho e ferveu a uma temperatura específica, a 57 graus Celsius, e percebeu que ali ele conseguia eliminar esses micro-organismos, deixando o vinho com a mesma qualidade e o mesmo sabor. Outro exemplo também, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a pasteurização no leite, que aquece por 62 graus em 30 minutos, para que ele possa ficar livre de micro-organismos, como, por exemplo, as bactérias, e com isso consegue prolongar a vida útil do leite. Então perceba que muitos desses experimentos tiveram um impacto enorme na ciência. Falando sobre Spallanzani, antes da gente finalizar, muitas pessoas na época, né, que trabalhavam nessa indústria alimentícia, começou a perceber que, de fato, muitos alimentos acabavam se estragando muito rápido. Então, a gente vai ter muitos trocando as embalagens, até por embalagens de metal, para conservar melhor certos alimentos. Vão perceber que fazia sentido essa questão dos micro-organismos contaminarem os alimentos. Então, muitas pessoas que começaram a entender e concordar com essas teorias da biogênese começaram a modificar o seu estilo de vida e a conservar melhor os alimentos. Mas é claro que somente com Louis Pasteur que a gente vai ter, de fato, a população compreendendo melhor que existiam seres muito microscópicos que são invisíveis a olho nu, mas que estão ao nosso redor, no ar, por exemplo, e que podem sim contaminar os alimentos. Se não houver a esterilização adequada ou o vedamento adequado, esses alimentos vão acabar ficando estragados muito rápido. Enfim, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou adorar ler, certo? Por favor, ajuda aí se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. E vejo vocês na próxima aula. Um beijão e tchauzinho!